quem que é o candidato Tetelo que concorre à Prefeitura de Floreal? Meu nome é Alessandro Boracin de Souza, mas todos me conhecem como Tetelo, né? Sou filho de Floreal, nasci em São José do Rio Preto por ocasiões de um parto, né? Que tinha que ser feito lá, mas os meus 44 anos foram vividos aqui. Sou advogado há 16 anos, trabalho no Inamex Andeara, faço assessoria jurídica de lá. E todos me conhecem aqui por eu ter jogado futebol, feito parte do Floresta Futebol Clube, né? Sempre participo dos eventos sociais aqui do Clube de Campo, da cidade, né? Amo minha cidade, né? Então eu estou há 16 anos na área jurídica, né? Faço parte da diretoria da UAB de Andeara, da 170 subseção. Então eu não sou político, eu sou um advogado. Vou ser político, vou ser prefeito, se caso tiver sucesso, por 4 anos. Porque eu também acredito que a emenda constitucional será aprovada no fim da reeleição. Então, o Tetelo só quer ajudar a população, usar a administração pública para o fim, com transparência e honestidade para a população. E como o senhor espera que o processo eleitoral se conduza? Eu acredito que se conduzirá como foi a eleição complementar. Foi uma eleição tranquila, sem ataques pessoais, foi bem sucinta. Eu fiquei muito satisfeito com a eleição suplementar. Eu fui derrotado, respeito a democracia, os votos, mas eu acredito que vai ser bem tranquilo, vai ser bem sereno. E o que esta pandemia representa para o processo eleitoral? Eu acredito que a pandemia pode afetar no sentido de fazer o corpo a corpo. O contato corpo a corpo com o eleitor, às vezes o eleitor vai ter um certo receio, por mais que a gente esteja de máscara, higienizado, eu acredito que pode ser que o eleitor tenha uma certa cautela de nos receber em casa. Então acho que vai ser importante as redes sociais, vai ser importante o plano de governo bem sucinto, objetivo, com clareza, para esclarecer para a população o que é melhor para Floreal. E quais as bandeiras que o senhor defende? Olha, eu defendo os princípios da probidade administrativa, que é o artigo 37 da Constituição Federal, né? Que é o princípio da moralidade, impessoalidade, legalidade, né? O administrador tem que fazer o que a lei determina. Então a gente tem que obedecer rigorosamente à Constituição Federal, no seu artigo 37, e às leis extravagantes. Então a gente está aí para usar a administração com responsabilidade e com transparência para a população. E o que mais falta em sua cidade? A minha cidade falta demais uma agência bancária onde a população possa usar definitivamente como uma agência bancária mesmo, saques, empréstimos, ter uma estrutura melhor no próprio prédio. E emprego. Emprego aqui é o grande problema que nós temos também. Por quê? Floreal é a única cidade da região que regrediu populacionalmente. Todas as cidades, no último censo do IBGE, todas as cidades da região, a população cresceu. E aqui regrediu. Coincidentemente, eu acredito que seja acho que toda mudança de alternância de governo é importante. Eles estão há 16 anos aí no governo. E toda a alternância é saudável. Acho que o poder vai criando uns vícios que vai gerando umas situações que isso não é saudável para uma democracia, inclusive falta de emprego e o comodismo da administração. O que a cidade tem de melhor? O povo. Eu acho que o que a cidade tem de melhor é a população. Floreal sempre teve um povo hospitaleiro, trabalhador, honesto, comprometido com os outros, né? Quando precisa ajudar. Então, na minha humilde opinião, além do povo, também tem o saneamento básico. Floreal tem um saneamento básico muito importante, através, né, até da autarquia Sabesp. Mas eu acho que o mais importante da cidade é o povo. E caso eleito, qual o projeto não realizado no último mandato que você pretende dar encaminhamento assim que assumir o posto de prefeito? Eu concorri à eleição suplementar e não fui eleito, né? Então não tive a oportunidade de demonstrar meu trabalho, meu plano de governo, né? Meu e do meu antigo vice. Hoje eu e o meu vice Quelo temos um projeto bem abrangente e eu e o Quelo, nos comprometemos mesmo a cumprir tudo que está no nosso plano de governo. Caso eleito, como pretende prosseguir para lutar contra problemas ambientais e preconceitos na cidade? As questões ambientais nos preocupam as queimadas em tempos de estiagem, pelo fato de as queimadas atingirem as APPs, né, as áreas de preservação permanentes, e também atingir a fauna e a flora, né, matando muitos animais, né? Então essa preocupação que a gente faz, se preocupa em fazer uma parceria até com um projeto, tem uma parceria no nosso plano de governo em relação a essas questões ambientais, para promover uma preocupação de evitar essas questões da queimada.
Em relação a preconceito, eu acredito que em Floreal, eu advogo há 16 anos, eu não tenho visto, até como na área profissional, questões de preconceito. Eu acredito isso devido à educação, ao respeito que a população de Floreal tem. Eu não vejo, eu nunca presenciei um preconceito de raça, cor, etnia, de opção sexual. Eu nunca presenciei aqui em Floreal. Então acredito que seja pela educação do povo. Aqui eu não tenho visto. E como o senhor se posiciona aos casos de corrupção recorrentes em nosso país? A corrupção é um caso muito delicado, né? Eu acredito que o exemplo deveria vir de cima para baixo, de Brasília para baixo. Mas como as leis são feitas por deputados e senadores, e os mesmos são envolvidos geralmente em corrupção, eu acredito que eles não têm muito interesse de mudar a lei. Temos aí a lei de anticorrupção, de anticrime, a lei que era para combater, e ao mesmo tempo veio a lei de abuso de autoridade, onde brecou essa lei anticrime, vedando, né, a autoridade de agir de ofício, de fazer o que tem que ser feito. Então a corrupção no país está emaranhado, é um emaranhado que é difícil de a gente construir. Mas o que a gente tem que fazer? Começar o exemplo de daqui para cima, então, já que não vem de lá para baixo, de cima para baixo, que venha de baixo para cima, em cidades como a nossa, né? Começando a dar exemplo com responsabilidade, transparência, moralidade com dinheiro público, mostrar para a população onde está gastando dinheiro. Acho que a cidade não se vive só de obras, só de cimento, você entendeu? Então eu acredito que aqui temos um exemplo também em Floreal, temos um exemplo muito clássico. Eles são 16 anos no governo. E os últimos 3 prefeitos que passaram nesses 16 anos, um está cumprindo pena, um foi cassado por uso do poder econômico, com inúmeros processos, e o atual também pendurado, governando, com ação na segunda instância, suspendendo os direitos políticos deles de 3 a 5 anos. Então, a qualquer momento, pode ter outra cassação em Floreal. Então isso nos preocupa. Uma cidade de 3 mil habitantes, onde tem 2.400 eleitores, em 16 anos ter prefeitos cumprindo pena, cassado e o outro presta a ter seus direitos políticos suspensos. É isso que nos preocupa. Então o exemplo tem que vir de baixo para cima. Porque para a geração futura chegar, meu neto, meu bisneto, se eu vier a ter, o neto, o bisneto do meu vice-quelo, ter uma oportunidade de um país livre desse mal, que é a corrupção. Gostaria que o senhor deixasse um recado aos eleitores. O meu recado aos eleitores é uma oportunidade de administrar a cidade por 4 anos. Como eu disse na entrevista, eles estão há 16 anos no governo e a gente vem pedir humildemente o voto, o apoio, a oportunidade da população para a gente demonstrar nosso trabalho ao bem da população, usar a máquina pública para o bem da sociedade, ao bem da população. Então, é sempre trabalhando com transparência e responsabilidade com dinheiro público. Esse é o nosso lema. O Kelo, nosso vice, 14 anos de experiência de prefeitura, um homem super inteligente, íntegro. Então, eu acho que veio a somar muito na minha candidatura. Eu passo a palavra ao Kelo também para fazer algumas observações. Olá pessoal, tudo bem? Meus amigos de Floreal. Meu nome é Sinclair, sou bastante conhecido, mais conhecido realmente por Kelo. Eu sou um engenheiro mecânico, batalhei na engenharia em grandes empresas por mais de 30 anos. E nos últimos anos eu me dediquei à experiência com gestão pública na prefeitura. Então eu tenho bastante experiência, me considero bastante experiente nessa área. E me coloco à disposição para realmente o povo se considerar que a gente realmente merece. A gente agradece o apoio de todos vocês. Eu e Tetelo formamos uma única pessoa. Nós conjugamos os mesmos ideais, as mesmas ideias e pretendemos realmente colocar em prática toda a nossa honestidade e transparência e o grande desejo de ver Floreal cada vez melhor. É isso aí, muito obrigado a todos. Obrigado. A coligação é transparência e responsabilidade. Floreal, com os pés no presente e olhos no futuro. Nosso número é o 15. MDB com coligação com o PDT.